As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é apresentado pela Ipanema Comunitária 87.9 FM aqui da Zona Sul. O convidado de hoje é natural de Porto Alegre, onde desde cedo se interessou pela música e as artes visuais, levando essas duas paixões em paralelo vida fora. No final dos anos 70, atuou como ilustrador no jornal A Voz do Morro, em seu colégio, o Instituto Educacional João 23. Estudou na URGS, no Instituto de Artes, entre 1981 e 1986, formando-se bacharel em desenho. Como técnico administrativo, trabalhou com arte e criação na mesma universidade durante mais de 40 anos. Alguns dos seus trabalhos estão no acervo do Marx. Entre 1988 e 1989, foi ilustrador e chargista do jornal e do boletim da URGS, editados pela assessoria de imprensa da universidade. De 1989 a 2012, atuou no planetário Professor José Batista Pereira, onde, entre inúmeras produções, desenvolveu artes e criações de personagens, sobretudo para programas infantis. Em 2003, lançou o livro-disco de canções tradicionais francesas para crianças Coptines à Jouer, editado pela Aliança Francesa de Porto Alegre, desenvolvendo toda a parte gráfica do livro, as ilustrações e a capa, além de todo o registro musical. Em 2009, ilustrou o livro infantil Márcio e o Planeta Azul, com texto de Sônia Copini. Lançado no mesmo ano pela editora da URGS, esse trabalho foi selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático, atingindo uma edição de mais de 56 mil exemplares que foram distribuídos em escolas públicas brasileiras. Em 2019, concluiu pós-graduação em Metodologia do Ensino de Artes pela Uniriter. Em 2022, participou do projeto Grafite de Giz, com curadoria de Laura Castilhos, criando o painel Salve a Selva, diretamente no espaço do saguão do Centro Cultural da URGS. Com texto e ilustrações de sua autoria, lançou em 2023 o livro infantil O Reino do Arco-Íris, pela editora Libretos. Em 1988, estreou seu primeiro show da maior importância, no qual interpretava canções de Caetano Veloso, acompanhando-se ao violão. Apresenta-se em diversos espaços musicais da cidade, como o Porto de Elis, o Blue Jazz Bar, o Café Concerto Majestic, da Casa de Cultura Mário Quintana, o Clube de Jazz Take 5 e o Foyer do Teatro São Pedro. Tocou com músicos como Adão Pinheiro, Paulo Dorfman, Calcarã, Toneco da Costa e Fernando Duó, entre outros. Participou de diversos projetos dividindo palco com artistas locais e de outros estados, como Zé Miguel Wisnik, Ginga, Nausete e Arthur Nestrovski, com quem atuou no Teatro São Pedro, junto com a Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, e de Milton Nascimento, com quem cantou no Poa Jazz Festival, acompanhado de Carlos Badia, Duca Lendecker, Sachal Vazandani e Ike Gomes. Em 2024, chegou às plataformas de música O Reino do Arco-Íris, seu 7º álbum. Sua carreira musical se entrelaça com a audiovisual numa dinâmica estreita e fértil, cujo resultado espelha a inquietação deste artista talentoso, dedicado e comprometido em celebrar o seu tempo. Com vocês, Dudu Sperbi. Viva! Bem-vindo, Dudu! Que prazer te receber no Prata da Casa. Bem-vindo! Poxa vida, é um prazer enorme estar aqui contigo, Nora. Fiquei impressionado com essa abertura. Foste fundo na investigação. Que ótimo, adorei. Querido, a gente faz uma pesquisa ali. E quando o convidado tem fotos bonitas, né? E boas e diversas, fica mais fácil. Dudu, você fez a curadoria da exposição do pintor Roberto Francoviac, Luz e Paixão, em exibição no Museu de Arte do Paço, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. Conta pra gente como foi o processo,
processo de decisão, escolha das obras e montagem. E claro, como está sendo o encontro dessas obras com o público. Isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu quase por acaso, porque eu trabalhei 40 anos na URGS, né? Agora faz 2 anos, em março, final de março, faz 2 anos que eu me aposentei. E no final, nos últimos 12 anos, eu fui colega da Kundry, que era a esposa, foi a última companheira do Roberto, viúva dele, e através dela eu conheci as pinturas do Roberto e fiquei impressionado que, né, um artista da qualidade dele, da produção dele, não fosse conhecido, né? E aí falei para ela um dia, eu disse, Kundry, se eu conseguir, né, tu doarias alguma, se eu conseguir que a Pinacoteca Aldo Locatelli se interesse, tu doarias algumas obras do Roberto para eles? Ela, claro que sim. Eu falei, então vou ir para tua casa. Aí fui para lá, fotografei, fiz os PDFs, organizei tudo bonitinho, com técnica, tamanho, etc. E mandei lá. E aí o Flávio Kraftik, lá do Museu do Paço, enfim, se interessou e eles acabaram ficando com 6 pinturas do Roberto. Ai, que maravilha para divulgar. Isso é não num ambiente aclimatizado, onde a obra vai ter o total respaldo técnico, assim, para sobreviver. Cuidado, né? Exatamente, né? E ser mostrado ao público, claro, que era a coisa mais importante no caso do Roberto, que ele viesse a público, né? Aí na sequência eu fiz a mesma coisa com o Margs, e aí o Margs também ficou com algumas obras do Roberto. Então ele hoje tem obras em 2 dos mais importantes espaços, né, de artes visuais de Porto Alegre, que são o Margs e a Pinacoteca Aldo Locatelli. Aí, o que aconteceu? Eu tinha falado com o Flávio, falei, Flávio, quem sabe uma exposição, né? Não, vamos fazer sim. Só que aí o ano passado veio, porque isso começou em 2023, né? Esse processo todo aí. Aí o ano passado teve enchente, né? Aí, não, enfim, teve vários acontecimentos que não permitiram que fosse logo. Não, a hora que acontecer, no final do ano ele mandou uma mensagem, Dudu, tem um espaço ali, uma brecha entre 20 de março e 23 de maio. Eu digo, vamos. Ai, que maravilha. Aí ele me disse, eu quero que tu seja curador. Eu disse, vamos, tô junto. Então foi uma curadoria que caiu assim, é tudo muito por acaso, né? E aí, bom, aí eu fui atrás, a Kundry tinha algumas outras coisas que, enfim, nem a Pinacoteca nem o Marx ficaram, fui atrás dos filhos e filhas do Roberto, né, da família dele, tinha outras pessoas que tinham obra em casa, eu tinha obra em casa, e eu, assim, um espaço muito curto, realmente, foi bastante curto para fazer essa curadoria, mas eu fui atrás das pessoas, né, como bom ariano fui rápido no negócio. E aí vi que tinha o suficientemente um número de obras interessantes, né, possíveis para se montar uma exposição. E aí foi assim que aconteceu, está lá no Paço e está sendo muito bonito, porque eu vejo as pessoas descobrindo o Roberto, né, e encantadas, e enfim, então estou muito contente com isso. Eu fui na abertura com meu filho Aramis, ficamos encantados. Eu não conhecia, né, quanta qualidade, quanta sensibilidade, que beleza de obra, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Que bom esse resgate, né, importantíssimo, né, porque dessa qualidade, né, fica em exposição para quem estiver nos ouvindo até 23 de maio? Fica até 23 de maio, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, lá no Paço Municipal, aquele prédio lindo do lado do Mercado Público. Lindo. Imperdível, você vai à tarde, na saída, tomar um sorvete na Banca 40, um programa maravilhoso. Exato. Muito bem montado, tá aconchegante, tá, né? Tá lindíssimo, parabéns mais uma vez. Gostosa, né? Legal, que bom. Coisa boa. Dudu, quais pessoas da família ou fora dela te influenciaram para o universo das artes em geral e das artes visuais e da música especificamente? Pois isso é engraçado, porque lá em casa meu pai e minha mãe cantavam a vida inteira. A música era uma coisa que era meio presente no ambiente da casa, né? Meu pai assobiava muito, os dois eram muito afinados. E aí, com 14 anos mais ou menos, meu pai nos botou em aula de violão, comprou um violão, né? E aí foi aí que eu descobri que eu cantava sempre, que a minha vida eu vivia cantando, além de desenhar, né?
Desenhar chamava mais a atenção das pessoas, mas assim, eu mesmo não tinha noção de que eu cantava todos os dias, eu vivia cantando com o violão, e disse, meu Deus do céu, e aí fiquei louco, fiquei feliz, aquilo foi assim, abriu-se uma janela na minha vida, comecei a tocar muito, e aí aconteceu, não tem nenhum artista, assim, na família, dos dois lados, na verdade, parece que um antepassado, não sei se o avô da minha mãe, parece que disse que tinha ouvido absoluto, o pai do meu pai tocava flauta transversa, mas eram umas coisas de antigamente, que nem as mulheres tocavam piano, era uma coisa que as pessoas faziam assim, quase como um hobby, mas artista mesmo não tinha. Artista visual tinha também pessoas que pintavam, mas não que tenham feito, né, uma carreira também de artistas visuais. Então, essas duas coisas existiam, mas era assim. E aí aconteceu um negócio muito louco, Nora, porque eu, ali então, né, adolescentezinho, comecei a entrar em contato com shows, eu estudava no João 23, descia o morro para ver o Projeto Pixinguinha, começou umas coisas, a OSPA eu via desde criança, e aí eu fui assistir Transversal do Tempo, da Elis Regina, no Teatro Leopoldina. Tinha 16 anos. Também. E aí eu fiquei louco. eu saí louco, assim, não entendi o que estava acontecendo, passei o show inteiro, assim, que nem um gato arrepiado, assim, eu me lembro disso, assim, sabe, o show, assim, eletrizado. 2 anos depois, foi 77, não, mas em 79, exatamente, 2 anos depois eu ganhei meu som, porque eu não tinha disco em casa, eu não tinha como ouvir música, né? Eu comecei a comprar os LPs e tudo, e me lembro que um LP da Nana Caymmi que tinha saído, do Beto Guedes, comecei a comprar aquelas coisas. E aí apareceu Saudade do Brasil, que era uma caixa da Elis, disco duplo, e aí eu pude ouvir, e aí eu enlouqueci de novo, só que aí então eu me deitava no chão do quarto, botava as caixas assim, e ficava ouvindo Elis. E eu fiquei doido, falei, cara, não é possível uma pessoa cantar assim, não é possível isso, o que é isso? Aquilo me parecia algo de outro mundo, e o germezinho aquele veio, assim, né, eu disse, é isso que eu quero fazer isso, eu quero cantar assim, eu quero cantar para as pessoas, eu quero, sabe, essa coisa um pouco de jovem, que tem esse desejo de chegar no mundo. Ali começou esse processo, bom, aí fiquei louco, comecei a comprar tudo da Elis, então foi assim, minha grande influência que eu posso dizer foi realmente Elis Regina, e eu comecei, mas eu não tinha coragem de ir para o palco, eu segurei o máximo que eu pude. E aí, como eu fazia o Instituto de Artes, né, eu entrei no IA em 81, eu entrei no IA. E eu estava muito nessa coisa, assim, canto, desenho, essa coisa de jovem, o que vai fazer da vida, né? Eu tinha entrado também na arquitetura, na Unicinos, e aí, mas para desespero do meu pai, eu larguei, quando eu entrei no IA, eu larguei a arquitetura, porque eles queriam que eu fosse arquiteto, claro, né? E eu ouvia desde que era criança, vai ser arquiteto, desenha, vai ser arquiteto, vai ser arquiteto. E aí, quando eu entrei no IA, não quero saber mais. E aí, quando eu me formei em 86, eu fiz o projeto de graduação, que foi a coisa mais incrível, assim, trabalhei que nem um louco durante ali um semestre, na verdade foi menos uns 4 meses, eu tinha voltado da Europa, tinha parado um tempo, tinha trancado a faculdade, fiquei um tempo sabático lá, voltei, na volta meu pai estava doente, faleceu, foi um período muito difícil para mim, então eu me enlouqueci no projeto de graduação, trabalhei muito, aquilo foi muito bom, mas quando eu me formei, eu estava realmente nessa coisa, mas e cantar, eu queria cantar, eu queria, não queria subir no palco, mas queria cantar. Aí falei, não, encerrei aqui um ciclo com as artes visuais, né, então vou montar um show. E foi isso que eu fiz, foi assim que começou a montar meu primeiro show. Que lindo! Como foi, deixa eu voltar ainda um pouquinho, como foi escolher entre artes visuais e música para seguir estudando na academia? Porque nunca te passou pela cabeça, então, estudar música na academia? Porque tu já cantava, era música popular, tu sabia o que tu queria, era isso? Não, música era uma coisa que já vinha andando desde sempre, né? O desenho também, só que eu não conseguia muito, talvez, me imaginar, eu acho.
muito provavelmente porque, né, ouvia isso na família, as pessoas diziam, artista morre de fome, o que tu vai fazer com um artista, chamava artista plástico na época, né, hoje é artista visual, o que tu vai fazer com um artista plástico, vai morrer de fome, não, né, é muito difícil, na música, talvez, eu não sei, estou pensando isso agora, tá, talvez me parecesse que eu conseguiria um pouco mais, também não conseguiria, é muito difícil ganhar dinheiro com música também, mas eu acho que era um negócio que estava numa panela de pressão, entendeu? Porque, bem ou mal, o desenho era uma coisa que eu vinha fazendo, fiz a faculdade. Não foi fácil. Eu fiquei na terapia 9 meses, perguntando para a terapeuta, eu canto ou eu desenho? Eu canto ou eu desenho? Ela não me ajudou a responder, eu larguei a terapia e montei o show. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu acho que não foi tão difícil, porque era uma coisa que eu precisava realizar, eu precisava tentar, experimentar, né? E aí, gostei, por mais... quando eu falo essa coisa do palco, é porque eu realmente, assim, eu não nasci é uma coisa difícil dizer isso, assim, como é que eu vou te dizer? Animicamente, eu acho que sim, eu acho que o palco é muito uma coisa que eu adoraria, mas muito inseguro, né, por vários motivos. Então, eu temia um pouco o palco, eu temia estar exposto às pessoas. O desenho era algo que eu fazia, tá? Ninguém sabe quem é o desenhista, ou vê o desenho acha legal, mas é uma coisa que é muito passageira. O artista está lá, ainda mais o cantor, né? Então, o começo foi difícil, foi bem difícil para mim, mas eu acho que até por uma questão de sociabilização que eu precisava, eu sentia que necessitava disso, assim, sabe? Eu me joguei, eu me empurrei para o palco. Foi um negócio bem assim. E tô até hoje, não parei. Ai, que maravilha. Vamos voltar um pouquinho ali, porque você começou a fazer ilustrações para o jornal da Escola João 23, a escola que você cursou. Como é que se deu isso? Exato. Então, eu desenhava, né? Na escola era conhecido como desenhista, e foi uma coisa super engraçada, porque eu devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, eu te falei que a gente vinha, que eu assistia a OSPA, né, e a gente ia com a escola, e eu me lembro que numa dessas apresentações, a gente teve que levar papel e lápis, porque era para fazer um desenho da OSPA, que eles iam fazer um concurso do melhor desenho, rarará. Bom, ocorre que eu acabei ganhando o concurso, eu desenhei a OSPA e ganhei o primeiro prêmio, que é o único prêmio da minha vida inteira, esse com 10 anos de idade. Fiz o desenho, só fiquei sabendo depois, porque eu fiquei doente, quando voltei, Dudu, tu ganhou o prêmio. Então já tinha uma coisa assim de que eu era o desenhista. Quando se fez o jornal, né, assim, um grupo de alunos, e, enfim, professores resolveu fazer o jornal, me chamaram, claro, para desenhar. Então foi uma coisa muito louca, porque eu descobri Nanquim, o Nanquim foi ali, né, era um jornal, naquela época ele era impresso em papel, os meus desenhos eram transformados em fotolitos, que as pessoas nem sabem o que é, né? Tão lindo, né? Tão bonito. Aliás, fotolitos não, aquele que era outra coisa, desculpe, aquele que a madeira com o desenho é transformado numa placa de metal que não é fotolito. Agora me sumiu o nome, mas enfim, uma coisa muito antiga, um processo muito antigo, né, de impressão. Então foi muito doido, porque foi realmente um começo, já era um trabalho, eu tinha que dar conta, né, de ilustrar uma determinada matéria e de resolver isso plasticamente com o nanquim que eu estava descobrindo naquele momento, e era com pena, né, não era nem com canetinha, era pena, era assim, era difícil de trabalhar, a técnica, né, claro. Então foi muito bonito, por um lado foi muito bonito, porque foi realmente um começo de um trabalho mais focado, não dá para dizer profissional, porque eu era um adolescente, mas de uma certa maneira era, porque o jornal estava lá para as pessoas, né? A Voz do Morro, foi muito legal. Que lindo! E teve uma outra experiência como ilustrador e chargista no jornal do Boletim da URGS, editado pela assessora de imprensa dessa universidade. Como que pintou? Como é que foi? Então, quando eu entrei na URGS, eu comecei na URGS em 81 também, eu acho que foi. E aí eu fui direto para odonto. Eu trabalhava no Centro Audiovisual da Odontologia. E aí, passados 4 ou 5 anos, eles desfizeram esse centro. E nos puseram à disposição. E aí, não me lembro como, eu fui para a assessoria de imprensa, acho que é a coisa do desenho, né?
fui para a assessoria de imprensa e lá tinha o boletim, que era semanal, e um jornal mensal. Então, no boletim eu fazia todas as capas dos boletins semanalmente, as ilustrações internas, né, e charges, né, o jornal a mesma coisa, só que o jornal era mais periódico, né, era mensal. Ilustrações também, charges, tudo. Fiquei 1 ano e meio fazendo isso, foi muito bom. Ai, que maravilha! Era como uma redação de jornal, assim, era um lugar incrível. Aí eu saí de lá porque o planetário da URGS precisava de desenhista, eu era amigo da Sônia Copini. Ai, queridíssima, foi minha colega de teatro, a Sônia Copini. Exato, que era do teatro, né? E a Sônia escrevia, na verdade, no Planetário, e formamos uma dupla 23 anos. Fiz um monte de programas infantis, criando os personagens junto com ela, criando, desenhando e fazendo. Foi outro universo fantástico. Que lindo! Falando em desenho, como foram as experiências com os livros infantis Coptine Ajué, Márcio Planeta Azul, Lyrax e Vega Luz, e o último, que tem também o disco, né, o CD, O Reino do Arco-Íris. Conta um pouco sobre essa parte ilustradora aí. Então, o Mast e o Planeta Azul e Lyrax e Vega Luz foram 2 programas que nós criamos no Planetário, né? Eu criei os personagens, né, e ilustrava, fiz as ilustrações, porque um Planetário, a projeção era de slides, né, era um negócio bem arcaico. Hoje já mudou, não é mais Space Master, hoje é digital, mas na época era. Pouco tempo antes de eu sair de lá, transformamos em livro um dos programas, que era o Mast Planeta Azul. Foi super legal, ele acabou sendo escolhido para o PNLD e foi para as escolas públicas, foi um negócio muito legal. Lindo, né? Que linda essa Teve história. 50 mil empresas, foi um negócio bárbaro, assim, realmente muito legal. E um pouquinho antes de eu sair, o Márcio foi pela editora da URGS, e aí o Lyrax e Vega Luz por uma outra editora, Cassol. Fiz as ilustrações também invertemos, né, transformamos de programa de planetário para a história de livro. Então, esses 2 aconteceram assim. O Coptine Ajué, como nós moramos na França, ali minha mulher foi fazer uma formação lá, e nós moramos entre 2000 e 2001, nós 3. Eu, a Lígia e a Maria, nossa filha, que tinha 4 anos quando foi para lá. E a Maria voltava da École Maternelle, né, da escolinha, e vinha com as canções, né, que Coptine são canções de roda, né, para nós seria aqui o cravo brigou com a rosa, essas coisas assim, que hoje as crianças eu acho que nem cantam mais, mas lá é um negócio que passa de geração em geração, isso nunca morreu. Então, tem canções que são seculares, né, Frère Jacques, por exemplo, que eu acho que era muito que conhece, que é lindo, né, que a gente cantava aqui na escola, Frère Jacques, sei lá, o que tem de 200, 300 anos, é coisa assim. E a Maria trazia da escola e eu cantava com violão, porque eu levei o violão para lá, eu fiz música lá, formamos um grupo lá que morava na Holanda, eu viajava para cantar com eles. Era o Dindi Quartet. Mas aí a Maria trazia essas canções e eu aprendi. Quando nós voltamos para o Brasil, eu já tinha cantado na Aliança Francesa, eu tinha feito 14 juillet, várias festas deles lá, porque eles sabiam que eu cantava em francês, já tinha feito show cantando em francês, eu sempre cantei em várias línguas, sempre gostei disso. E aí o Yves Mahé, que era o diretor da Aliança Francesa na época, me convidou para tocar no aniversário do filho dele. Perguntou se eu não levaria o violão e cantava. Eu disse, claro, pego o violão e fui para lá. Aí ele adorou e falou, vamos gravar no disco? Eu falei, vamos. E aí eu falei, olha, eu desenho, eu posso fazer as ilustrações. Bom, eu sei que acabei fazendo tudo e acabou sendo o meu primeiro disco, primeira gravação que eu fiz, assim, profissional mesmo, de um disco que foi Coptine Ajué. Então era um livrinho, era o libreto, eu fiz as ilustrações, fiz toda a organização, né, todo o design do livro, tudo, e o disco. Esse foi Coptine Ajué. E o Reino do Arco-Íris, quando a Maria era pequenininha, aquelas coisas de noite, ler o livrinho para criança, contar uma história. Chega uma hora, para de ler e tu vai contar a história, né? E eu acho que ela não aguentava mais as Branca de Neve, essas coisas, né? Os Pedro e o Lobo, sei lá. Ela não aguentava mais essas histórias, nem eu. E aí um dia eu digo, ai, pobre dessa criança, eu tô falando
assim, para vir a história na cabeça, vem sempre as mesmas, assim, né? O Lobo Mau, o Chapeuzinho Vermelho, essas coisas. Aí eu comecei a contar uma história que era o Reino do Arco-Íris. E propositalmente com repetições. Então elas começavam, e havia uma vez um reino azul, que tinha uma fada azul, onde todas as coisas eram azuis, as casas eram azuis, as árvores eram azuis, e até os cachorrinhos eram azuis. E aí essa fada foi pelo mundo, porque queria encontrar o reino do arco-íris, e acabou no reino amarelo, onde tudo era amarelo, as casas eram amarelas, as árvores eram amarelas, as vaquinhas eram amarelas. Isso ia meio que cabeceando, porque essa repetiçãozinha, né? Eu sei que demorou um tempo, ela tombava antes, dormia, ok, se cumpria, né, aquilo que a historinha prometia, que era para isso, né, enfim, era para fazê-la dormir feliz, com uma história gostosa. Um dia ela não dormiu e eu tive que terminar essa história, que nem eu sabia que nem ia terminar. Que Bom, ótimo. e aí, passado o tempo, eu comecei, essa história a Maria gostava tanto, era tão legal, quem sabe eu escrevo, ela bota no papel, né? E aí, mas tem que fazer as ilustrações. Aí comecei a fazer as ilustrações. Acontece que eu trabalhava na URGS, era muita coisa, fazer música, fazer tudo isso, era muita coisa para fazer. Quando eu me aposentei, falei, bom, então tá, agora eu vou terminar, eu tinha umas 3 ou 4 ilustrações ali, eu vou terminar as outras, vou lançar esse livro. Foi assim que apareceu o Reino do Arco-Íris. Bacana. É, Que legal, pela casa. editora Libretos, né? Pela Libretos, exatamente. Que bacana. Aí depois eu fiz as canções e lancei o álbum, né? Fiz 8 canções daí, e lancei o álbum, também tem as musiquinhas do Reino do Arco-Íris. É linda, 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 linda. É muito gostoso. Todas elas são lindas, mas eu prefiro o azul, adoro. Dudu, um dos grandes projetos dentro da universidade, que eu acho fantástico, é o Grafite de Giz, do qual você participou com um belíssimo painel Salve a Selva. Conta como foi realizar essa obra e que é de duração efêmera. Para quem não conhece, os artistas desenham na grande parede preta, né, com giz. Pode ser giz branco, pode ser giz colorido, o teu era todo colorido. Conta como é que foi, quanto tempo para desenhar tudo aquilo? Não tinha muito tempo, não, era um dia. Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Eu adorei, eu achei um desafio maravilhoso. Eu adoro desafios, né? Então eu digo, não, vamos lá. E realmente fazia muito tempo que eu não desenhava assim, né? De uma coisa tão intensa assim, né? Aí eu pensei, desenhos o que eu vou fazer? Né? Sim, é uma parede enorme, preta, né? Tem que preencher aquilo. E eu pensei antes, porque o convite foi feito com tempo, né? Eu disse, o que eu vou fazer? E aí, eu acho que a gente está nessa coisa, a gente chama de emergência climática, mas na verdade é o mundo todo pedindo socorro, né, Nora? A gente está num momento dificílimo, assim, né? Pelo amor de Deus. Né? É uma coisa que é muito, muito dolorida. E assim, esse massacre dos animais, das árvores, dos biomas, da natureza, isso sempre me deixou triste demais, porque evidentemente que os seres humanos também, óbvio, né? Mas nós somos os causadores disso, Claro, né? Os animais claro. não têm o que fazer, não tem para onde ir, não tem como se defender, e as árvores... Então isso sempre foi uma coisa que me deixou muito entristecido, muito... Pensava, meu Deus, o que se faz para estancar isso? Quando veio esse convite, eu falei, cara, eu vou botar um monte de bicho e planta, e eu vou falar isso. O Salve a Selva acabou vindo depois, porque eu comecei a pensar, vou botar umas coisas da Amazônia. Aí comecei a botar uns bichos com cabeça de onça e corpo de gente, de macaco. Comecei a fazer essa misturança toda, porque eu pensei, meu Deus, é tudo uma coisa só, nós somos eles são a gente. Claro. A gente, né, precisamos viver juntos. Eu queria falar sobre isso, na verdade, nessa essencialidade da natureza da qual fazemos parte. Conforme eu fui fazendo, eu falei, cara, é isso, é salve a selva, né? Salve no sentido de salve a selva e de salvá-la, claro, realmente, claro, né? De louvá-la, mas de fazer com que a gente não destrua mais. E foi ótimo, foi meio na hora, eu tinha uns desenhos básicos que eu tinha feito, e comecei a fazer no meio ali, mas ele foi se fazendo na hora. Eu botei uma grande árvore, as raízes, e uma grande árvore que pegava tudo no final, assim.
E foi lindo, eu adorei fazer. Mas era um dia só, era terminar aquilo, e as pessoas chegando, né? Porque é uma ideia ótima, as pessoas vão chegando. Ai, que lindo! Vai fazendo e o povo meio que tá ali. Aí ficava, acho que 3 meses, e aí depois apagava para dar, às vezes, a um outro projeto. Desapega, porque vai apagar. Desapega total. Mas eu não sentia, as pessoas diziam, mas se escuta. Porque movimentou muito o painel, acho que era um painel muito bonito, assim, para os olhos, né? Muito cheio, realmente enchia toda a parede, as pessoas, mas e agora? Eu disse, não, é para isso. Apaga, não tem problema nenhum. Por isso que é grafite de giz, né? Porque pode apagar, né? Não é eterno, né? Eu achei legal essa efemeridade, eu achei interessante isso desse projeto, porque a gente fica com essa ideia de que as coisas permanecem, mas assim, as coisas talvez até permaneçam um tempo, né? Nada permanece para sempre, mas a gente não. E na música, a música é assim, a música lida com o tempo, né? Ela por excelência, é a arte do efêmero, né? É aqueles minutos ali em que tu canta aquela canção e acabou. E nunca será novamente como foi, né? A gravação permanece, mas a gravação a gente sempre acha, talvez por isso, por ela ser contra, de uma certa maneira, o que é a essência da música, que é a efemeridade, a gente nunca está satisfeito. Não, mas é muito melhor. Não, mas podia ter ficado mais assim. Então, eu acho que a arte, essa efemeridade da arte, ela tá, na verdade, um pouco em tudo, né? Do que vem do teatro, o teatro é basicamente isso, né? Teatro filmado já nem é mais teatro, né? Já é outra coisa, né? Pode ser teleteatro, não sei. Mas, então, por isso que é tão impactante, tão bonito, né? Então, de uma certa maneira, o teatro é isso. Faz uma noite, apaga tudo, né? E vamos de novo. Isso, apaga tudo. Eu achei lindo, né? Eu achei lindo, achei maravilhoso. Gostei muito. Que maravilha. Bom, Dudu, vamos nos encaminhar um pouco para a música, né? A gente já está falando, mas um pouco mais, porque em paralelo às artes visuais, vocês estreou na música, numa carreira extensa e com múltiplos artistas. Me fala um pouquinho desse primeiro show, né? Qual foi a importância do show, justamente da maior importância na tua carreira musical? Era isso mesmo, era da maior importância, porque o Caetano, junto com a Elis, foram os artistas que mais mexeram comigo, né? Caetano Veloso é um absurdo, né? Até hoje ele é, mas assim, para um adolescente é uma coisa que como Caetano Veloso. Amava o Chico, evidentemente, mas Caetano é um absurdo. Eu era louco por ele. E aí eu falei, cara, da maior importância, é isso mesmo, né? Porque para mim era da maior importância aquela estreia no palco, né? Por todos os sentidos, por tudo que significava, né? E a música era da maior importância, então o recado era esse. E aí eu tive a coragem de me apresentar tocando violão, então era um show solo. Mas logo depois desse show eu falei, cara, não dá, eu quero cantar. Esse negócio de ficar tocando, eu não sou instrumentista. Eu tocava bem violão, eu toco direitinho violão, mas eu me dei conta que tu tem que te dedicar, entendeu? É uma coisa ser instrumentista. Eu acho que poucas pessoas conseguem fazer as duas coisas. Eu, de qualquer maneira, não achava que eu fizesse suficientemente bem. E não queria, porque eu não tinha tempo, porque eu trabalhava na URGS. Então, ou eu me dedicava para cantar, para montar shows, para produzi-los, ou eu me dedicava para tocar um instrumento. E o violão não é um instrumento fácil, porque é tudo ali na mão, né? Piano tu chega e toca, né? Os acordes meio que saem. O violão é um instrumento difícil mesmo, assim. Então, logo depois desse show, eu falei, não, eu sou cantor, eu quero cantar, eu sou intérprete, eu quero entrar nisso, é nesse universo aí que eu quero entrar e me dedicar. E tem tantos músicos maravilhosos no Rio Grande do Sul, eu não preciso, claro, sabe? Muitos músicos, excelentes, né? Excelentes músicos. E aí, na sequência, montei um show chamado Amor em Tempos de Cólera, né, que era uma brincadeira com o amor nos tempos do cólera, né? Garcia Marques. Né, do livro, e porque naquele momento realmente a cólera não era apenas a violência, mas era a AIDS, que estava chegando para nós jovens, nós pegamos a AIDS, né? E foi um balde de água fria na nossa vida, porque a gente estava louco para transar, o nosso momento era aquele, se cuidar. Né? Então, montei esse show, que era com banda, no Porto de Elis, e aí fizemos esse show lá, que foi muito legal, muito bacana. E no final desse ano, eu morava na Cidade Baixa, morava na Joaquim Nabuco, e ali quase na Travessa Venezianos, passando um pouquinho,
e abriu um bar, chamava Blue Jazz Bar, na esquina da Louco Gonçalves com a José do Patrocínio. E ficou o meu bar. Eu ia para lá todas as noites. E tinha piano, bom, inevitável, comecei a cantar. E aí, então, ali eu comecei uma coisa da noite. Ali foi a minha prática da noite. Comecei a cantar no Blue Jazz. E aí, bom, já no Foyer de São Pedro, no Café Concerto Majestic, enfim, uns outros espaços que tinham naquela época na cidade para a gente se apresentar. E foi onde eu peguei um pouquinho de pique da noite. E ali tá. E ali começou. E aí comecei com, né, com outros músicos, a conhecer outros músicos. No Café Concerto Majestic conheci o Adão Pinheiro, que era um super pianista. O Adão já era o grande Adão há muitos anos e muito querido. Eu me lembro que eu encontrei ele lá e falei para ele: Adão, escuta, será que a gente não podia fazer alguma coisa? Eu falei, vamos! Entusiasmado, aí saí, que amor. Coisa mais amada. Aí começamos a tocar lá no Café Concerto Majestic e no Foyer de São Pedro. Tem até a gravação do único show que a gente fez no Foyer, que eu resgatei, assim, porque foi um momento incrível. Aí depois o Paulo Dorfman. E depois, na sequência, conheci o Cal Caran, que agora estamos nos apresentando juntos de novo, porque o Cal foi o primeiro músico daqui, profissional, com o qual eu estabeleci uma relação de trabalho mais intensa, né, de montar um show, montar realmente um espetáculo, assim, não só um instrumentista acompanhando o cantor, enfim, mas de, né, a gente trabalhar juntos para fazer alguma coisa. Montamos alguns shows aqui, só que aí eu fui em 2000, fui para a França, né, fomos morar, com o Cal acho que foi em 98, 99, e aí quando eu voltei, o Cal ficou mais um ano e meio, e foi para São Paulo. E lá ele ficou 20 anos. E aí, quando o Cal saiu, eu conheci o Toneco. Maravilhoso também. Violonista. E aí foi. Daí, com o Toneco, eu fiz horrores de coisas. Eu logo propus para ele um trabalho do Chico Buarque, fizemos o Choro Bandido, que eram canções de Chico Buarque, eu e ele. Depois chamamos o Fernando Duó, percussionista, ficamos os três. E foi muito legal durante um tempo. E aí, na sequência, o Arrabaleiro, que aí foi um show de teatro mesmo, a gente estreou no Teatro Museu do Trabalho, que foi um trabalho que um pouco ele era porque eu queria cantar tango. Ai, que aí, assim, eu fui fazendo meus repertórios que eu queria, né, Nora? Eu era, assim, de uma certa maneira, assim, um artista independente tem essa liberdade, né? Claro. Eu queria cantar Chico, fui cantar Chico, né? Tinha cantado Caetano, agora vou cantar Chico. Claro. E eu falei, cara, eu quero cantar tango, e aí eu falei, tá, mas não vou só chegar e fazer um repertório de tango, não tenho, quero fazer uma costura. E a costura do Arrabaleiro era as influências da música do Rio Grande do Sul, porque eu me dei conta que a gente tinha essa... Claro. Muito ecléticos aqui, né? Essa influência toda do Prata e mais toda a música brasileira, né? Então o samba, a marchinha, né? Bossa Nova, que é samba também, mas enfim, o frevo, era um monte de coisas, né? Tudo isso era nós aqui do Rio Grande do Sul, e eu queria falar disso no palco. Então montamos o Arrabaleiro, que foi um show maravilhoso. Aí eram 6 no palco, era o Toneco no violão, o Fernando Duó e o Giovanni Berti, duas percussões, o Clóvis Bocafreire no baixo acústico. Ai, maravilhoso! Maravilhoso, o Boca, e aí precisava de uma gaita, né? E aí... Quem foi? Tinha o Miller, que estava começando, o Renatinho chegando lá de Santo Antônio, vindo para cá, para Porto Alegre, começou com a gente ali no Arrabaleiro, foi maravilhoso. Aí já fomos indicados ao Prêmio Açoriano de Melhor Espetáculo, enfim, e aí foi indo, né, daí foi indo um monte de coisa com outras pessoas, Michel Dorfman, um monte de gente. Ai, que beleza. Você fez vários shows, né, justamente dedicados à música brasileira e à obra de compositores, como acabaste de falar, do Chico Buarque, mas houve também Noel Rosa, do Nira Barbosa, Roberto e Erasmo Carlos, mais recentemente Ginga e outros intérpretes, como no espetáculo em homenagem a Elis Regina. Conta um pouquinho dessas experiências, né, e o quanto estes mestres te influenciaram. Então, esse da Elis aconteceu porque eu tinha uma data na Casa de Cultura Mário Quintana, era lá no Jardim Lutzenberger. E aí, quando eu fui olhar a data, era 18 de janeiro. Era o dia que ela morreu? Um dia antes de completar 30 anos da morte da Elis. Eu falei, não dá. Assim,
Eu evitei de cantar a Elis durante todos aqueles anos, justamente porque era uma influência tão grande que eu precisava me afastar dela. Quando eu comecei a cantar, eu me afastei da Elis de alguma maneira, eu nunca me afastei muito, né? Claro. Porque eu sempre sinto alguma coisa assim e colocava uma cançãozinha lá do B da Elis nos shows, né? Sempre colocava alguma coisa assim que eu gostava de colocar. Mas assim, explicitamente não tinha. Aí quando fez 30 anos da morte da Elis, eu falei, não, agora eu vou encarar essa, vou cantar Elis Regina, finalmente agora posso fazer isso. E aí montei um show chamado Doce Pimenta. Elis Doce Pimenta. Que lindo, Doce Pimenta, pimentinha. Aí era só eu e o Toneco no violão, e fizemos muito esse show. As pessoas adoraram, a gente adorou também, fizemos várias... Aí, a exemplo do que eu fiz com o Chico, porque o que acontece é que Porto Alegre é uma cidade que não tem muito mercado de música, você não pode ficar fazendo o mesmo show 50 vezes, porque daqui a pouco não tem mais público, né? Claro. É uma coisa que esgota. Como é difícil sair, né, daqui, então eu mudava o nome do show e era mais ou menos o mesmo show, mas aí mudava o repertório também, fazia direitinho, né, não ficava enganando o público. Então, o do Chico nós fizemos com vários nomes, assim, foi Show do Bandido, depois foi sempre a música de Chico, eu não sei, foram vários nomes que a gente deu e ia mudando um pouco o repertório. E o da Elis eu fiz a mesma coisa, a gente foi mudando um pouco, até porque tinha muitas canções que eu queria fazer. O do Adoniran Barbosa e Noel Rosa foi com o Maurício Marques e o Rubem Pence. Eles, na verdade, me propuseram. Eles que me propuseram de fazer esse show, fizemos junto, também foi ótimo, foi maravilhoso. Fizemos no Estúdio Clio, em vários outros lugares. O da o Cole Porter, que depois virou um disco também, né? Foi com o Michel Dorfman, porque essas coisas, tu tá com um músico e a gente conversa muito, a gente fala muito, ri muito, se diverte muito. O que tu gosta? Não sei o que, aí começa a tocar, meu Deus, né? Night and Day, adoro isso. É lindo. Aí Cole Porter, vamos montar um show de Cole Porter. Mas aí, mais uma vez, eu precisava, assim, não só chegar e cantar Cole Porter, não, tem que ver uma ideia desse show, tem que ser alguma coisa. E tinha uma canção do Cole Porter que eu gosto muito, que é uma canção que ele fez inspirada no Rio de Janeiro, quando ele chegou de navio, década de 30, isso, e que se chama It's the Lovely, porque eles chegaram, conta a história que eles chegaram, conversa no navio, Rio de Janeiro de noite, imagina aquela maravilha, linda. Que beleza. E aí eles estavam com um amigo que tinha bebido a noite inteira, e ele teria dito quando viu aquilo, It's delicious, e a mulher dele completou, It's delightful, e o amigo bêbado, It's the lovely não existe, né? É uma coisa que não existia. Então o Cole Porter imediatamente juntou isso. E tinha uma canção do Ginga, que é Noturno Copacabana, que eu era completamente apaixonado quando o Ginga lançou esses discos. Meu Deus, que música linda isso! Eu falei, cara, uma música do Cole Porter da década de 30 e uma música do Ginga, do começo dos anos 2000, inspiradas pelo Rio de Janeiro, que são completamente diferentes. Aquela noite idílica de Cole Porter, o Rio agora, a música do Ginga falava das sereias, né, dos travestis, da cassação, né, do sexo na noite, de uma outra jogada do Rio. Falei, isso é muito legal, isso é muito lindo. Vou fazer um show cruzando canções. Então, esse disco, esse show do Cole Porter era assim, é todo ele um pouco assim. Então, que beleza. A brasileira dialogando com a canção do Cole Porter. Tem muitas coisas, muitas similaridades. Linda. Então, fizemos esse show, depois fizemos Michel Legrand também, com a compositora que maravilha. Né? Então, eu acho que foi sempre indo assim para mim a música, as coisas foram vindo, as coisas que eu gosto, que eu gostava, junto com os músicos, às vezes é isso, é uma ideia, uma vontade, um desejo, né, se abre uma possibilidade de trabalho, e aí, claro, tem um trabalho em cima disso. Bom, como é que é esse show? Que show é esse, né, de montar, de pensar nesse show, pensar no repertório. Então, eu fiz realmente como intérprete, eu trabalhei assim, praticamente 35 anos apenas como intérprete, né? Intérprete da canção dos outros. Só em 2022 que eu lancei as minhas canções, um disco com as minhas canções. Até ali foi cantando coisas dos outros que eu adoro. Dudu, você também participou de diversos projetos, dividindo o palco com artistas locais e de outros estados, como Zé Miguel Wisnik, o Ginga, que você acabou de falar,
Nausete, que eu sou apaixonada, e o grande Arthur Nestrovsky, com quem atuou no Teatro São Pedro, junto com a orquestra de câmara do Teatro São Pedro, e de Milton Nascimento, com quem cantou no Poa Jazz Festival, acompanhado de Carlos Badia, Duca Lendecker, Sachal Vazandani e Ike Gomes. Conta um pouco dessa influência, dessa colaboração direta com estes artistas também. Então, eu cantei várias vezes com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, o Wagner Cunha, eu fiquei amigo do Wagner, depois a gente até lançou um disco junto, foi a minha volta ao Caetano Veloso, que foi o Coração Sol, que era com ele no violino e o Luiz Mauro Filho, o Maurinho no piano, a gente gravou ao vivo lá no foyer do Teatro São Pedro, e o Wagner fazia os arranjos da orquestra, o pai dele, né, o Cunha, né, Antônio Borges Cunha, era o maestro da orquestra naquela época, e o Wagner fazia os arranjos e me convidou para participações em algumas apresentações. Primeira vez que eu cantei com um Ginga foi com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Que fiz uma participação. meu Deus. É uma coisa louca. Cantei 2 músicas com Ginga lá, uma emoção imensa. E quando veio, teve um show que era justamente o Zé Miguel Wisnik, a Nausete, e o Arthur Nestrovsky e o Wagner me convidou para cantar também uma canção, e eu cantava a canção final com eles, então eram participações assim. Depois eu fiz vários outros, ele montou um que era Chico e Caetano, era eu, a Estelle Desante e a Bella Stone. Depois fizemos várias outras formações desse mesmo show, várias vezes. Então foi maravilhoso. Que lindo. Sem cantar com uma orquestra é uma coisa fantástica. Foi por causa do Wagner Cunha, os convites do Wagner. O show do Milton foi o Badia, que também me convidou algumas vezes para participações, assim, foi uma outra pessoa que me deu oportunidades muito incríveis, assim. Eu abri o show do John Pizzarelli, uma vez no festival no Poa Jazz, que ele me chamou, eu estava com 3 costelas quebradas, cada vez que eu cantei de bengala no palco. E aí teve esse show em homenagem ao Milton Nascimento. E era assim, a gente cantava cada uma música do Milton, com a banda do Milton, né? E aí, então, fechávamos o show cantando Maria, Maria com ele. Bah, foi uma loucura. Foi uma loucura. Que apoteose artística. Não, e eu, assim, eu fiquei chorando o tempo inteiro. Ali na coxia, eu só chorava. Eu me transformei numa coisa. Eu vi o Milton que eu ficava chorando. Aí depois, quando ele saiu, eu cumprimentei ele, claro, cantando no palco, um absurdo, né? Mas foi realmente um momento sublime estar ali com o Bituca, com aquela lenda da música brasileira que eu amo, né? Sim. Foi incrível. Graças ao Badia. Que maravilha. Conta um pouquinho desse outro projeto que eu fiquei eu tenho que ver. Elas por Eles. Então, houve um momento que eu me dei conta, sobretudo das coisas que eu tinha, porque aí, né, já são 7 álbuns a essa altura do campeonato, as coisas que eu tinha gravado, e quando eu gravei o disco com o Ginga, o Navegante, que era só ele no violão e eu cantando, tem uma das canções que era a única canção inédita do disco, que é uma canção dele com a Ana Paz e a Simone Guimarães. Eram 2 mulheres que compuseram com ele. E aí eu falei, cara, meu Deus do céu, eu cantei poucas mulheres, eu gravei poucas mulheres, isso é um problema. Isso é uma coisa, não está certo isso, assim. Tá errado. Não, né? Não, e até porque, assim, eu sempre amei Fátima Guedes, eu sempre fui enlouquecido. Sim. Quando eu comecei a comprar, um dos primeiros discos que eu comprei foi da Fátima Guedes, eu era louco por ela. Tem uma coisa que estava faltando. Quando eu comecei a fazer um trabalho lá com o Nico Bueno no baixo e era o Antônio Flores na guitarra, é um trabalho que começou um pouco, fazer uma coisa de bossa, era um pouco na linha do que era o dele, um pouco assim, né? Por causa do Delicatessen, que é um trabalho do Nico que vai muito por aí. E eu adoro bossa nova e queria cantar umas coisas do Tom Jobim que eram muito desconhecidas, Foi à Noite, uns negócios assim. E aquilo eu falei, cara, não, mas tem que ter mulher aqui, vamos botar. Então comecei a botar lá a Dolores Duran, não sei o quê. E isso foi se ampliando até que eu falei, gente, foi engrossando. Eu falei, não, é o seguinte, Elas por Eles. Eu acho que a gente precisa fazer um show
de compositoras brasileiras. E aí nasceu Elas por Eles assim. Então é um show que, claro, que tem, né, tem canções que não são só, né, de mulheres. A gente lançou agora o segundo single, que é o Virtual, que é uma letra da Alice Ruiz, mas então foco na Alice Ruiz, com a música do Zé Miguel Wisnik, né? A primeira, que foi Silencia, é uma canção da Selmar. E agora, inclusive, vamos terminar, vai ser só um EP, porque não há condições de fazer mais um álbum, se for um campeonato, né, assim, a gente faz o que dá. Então vão ser 4 canções para pelo menos ter um registro desse show, desse trabalho, né? Então a gente vai gravar, vai lançar uma da Fátima Guedes e uma da Adriana Calcanhoto. Então vão ser essas 4 compositoras. Um trabalho que eu adoro, acho lindo. Que lindo, que lindo. Que trouxe muita alegria, a gente ainda tem feito, agora há pouco tempo, quando lançamos agora em 8 de março, lançamos no Dia Internacional da Mulher, a segunda canção, fizemos lá no Café Fonfon, e eu adoro esse show e acho é incrível isso, como a gente não se dá conta dessas coisas, né? As mulheres estão em tudo, e a gente tem esses gênios da música brasileira, o Milton, o Chico, o Caetano, né, o Gil, sei lá, vai indo, né? Tem tantos compositores, mas tem mulheres fantásticas, incríveis, né? Então era isso, era a Joyce. Ai, que linda, que lindo. Né, a Dona Ivone Lara tem no repertório, tem a Marisa Monte, tem a saudosíssima Sueli Costa, que quando a gente começou a fazer ainda estava viva. Aliás, a Rita Lee estava viva quando a gente começou a fazer, tem Rita Lee. Entende? É uma coisa impressionante. Então eu fico muito contente de ter feito e poder ainda fazer esse tributo, show. Né, a essas artistas, né? Que coisa importante. Tributo mesmo. Bem isso, tributo mesmo. Ai, meu Deus, nosso tempo está correndo, ainda dá tempo. Temos uns minutos aqui, eu quero mostrar, então, para quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir depois, pelo Face ou pelo YouTube, alguns momentos significativos de carreira de Dudu Sperbi, hoje conosco, aqui no Prata da Casa. Olha só, bem lindinho, bem jovenzinho, 25 anos. Ai, que beleza! Isso aí foi um projeto de graduação no Instituto de Artes, isso era o Dionísio. Era um dos desenhos que eu era todos grandes, assim, em técnica mista. Que lindo, dourado, né? E olha a cara de dourado. Safado dos dois, né? O original e o desenhado. Eu tinha acabado de voltar da Europa, tinha visto uma exposição do Gustav Klimt, a primeira grande reunião das obras dele desde que ele tinha morrido, em Viena. E eu já era apaixonado por ele, fiquei louco. Então, dourados e prateados é o que mais tinha, o que eu mais queria fazer. Claro, tá certo. Que maravilha. Esse é o Rabaleiro. Adorei o nome, Rabaleiro. O que significa essa palavra, rabaleiro? A Rabaleiro vem de arrabalde. Então, justamente por isso, porque eu te disse que era um show que comentava as influências da música, né? E toda a música popular, na verdade, ela não nasceu nos centros, ela nasceu nas periferias, né? São músicas de raiz, assim, sempre dos arrabaldes. Então, era por isso, assim, né? Como o samba que nasceu no morro, como o tango que nasceu nos arrabaldes, era essa que era jogada, Rabaleiro, por causa disso. Claro, um foco muito grande no tango, né? Mas tinha marchinha, tinha samba, tinha choro, tinha milonga, enfim. Ai, que bonito. Vários. Esse é o Coração Sol, lá no foyer do Teatro São Pedro, isso é durante a gravação. Quando a gente gravou, o Teatro São Pedro estava fazendo 149 anos, eu acho. Era uma efeméride, era um aniversário. E aí, no mês de julho, eu acho que nós fizemos 4 shows, assim, um por semana, em comemoração ao aniversário do Teatro São Pedro. Foi a última vez que a gente fez o show. Eu sabia que não ia fazer mais. Eu digo, bom, vou gravar. Claro, vamos gravar. Que bom, e aí, importante. Aí saiu esse disco. Eu gosto muito desse trabalho, acho um trabalho interessante, que é um foco específico na obra do Caetano Veloso, que é o Caetano Veloso amoroso. Né? Por isso, Coração, Sol, que são 2 palavras que tem muito nas canções do Caetano. Tanto coração quanto sol. Que lindo. Bom, Mestre Ginga, olha só. Isso aí foi um presente essa série do universo. De fotos, né? Meio marrom, meio sépia, são lindas, lindas.
foto anterior é do Cláudio, querido, saudoso Cláudio Etes. Ai, E é um amado. fotógrafo maravilhoso, que, bom, fotografou teatro, fotografou muito dança, né? Mas também espetáculos de música. Essa é uma foto do Cláudio Etes. Esse show foi uma coisa, um negócio que aconteceu muito incrível. Esse encontro com o Ginga foi também por acaso, eu fiz um comentário com ele, a Liginha fez o mestrado dela, era sobre a Maria João e a Mônica Salmazo, e aí entrevistou o Ginga, porque toca, né, com as duas, e lá em São Paulo nós viajamos para ver o show e para entrevistá-lo. E eu brinquei com ele depois da entrevista, falei, Ginga, eu gravei no Copacabana, no show que tem as canções do Cole Porter, né, tu não gostou, né, assim, aquela coisa bem, sabe, uma provocaçãozinha bobinha, assim, mas engraçada. Eu tava rindo, evidentemente não tava falando a sério. E ele olhou para mim bem sério e disse, Dudu, você é um grande cantor. Para te provar isso, você escolhe umas músicas, um repertório meu, que eu vou fazer um show com você. Ai, que demais! Claro! Daí, um ano depois, a gente conseguiu montar esse show. Fizemos algumas vezes no Estúdio Clio, cantei com ele no Rio de Janeiro também, participação especial, e aí finalmente gravamos o disco, que foi também uma outra provocação daí do Chico Marshall, que falou, vocês têm que gravar um disco. E eu falei para ele, o Chico tá dizendo que gravar um disco. Ele disse, vamos gravar. Eu, cara, vamos gravar. Foi o Ginga, maravilhoso. Bom, isso aí é o encontro com o Milton. Não é para chorar? Esse é para chorar, né? É para chorar, que beleza. Porque o Milton tem um negócio que, assim, todos esses artistas são maravilhosos, mas o Milton, tem uma entrevista que a Elis deu para a Marília Gabriela, em que a Marília Gabriela pergunta para ela assim, Elis, um amor. E a Elis para um segundo e diz assim, ele abre os braços assim, tá, eu vou dizer assim, um amor maior, né, um amor assim, né, do universo, Milton Nascimento. E eu acho que o Milton é isso, a música dele, tudo no Milton, é amor. É. Muito amor. Muito amor. Então, muito amor. Né, a gente, é uma montanha. É uma montanha. Isso. É uma cordilheira. Né, Minas Gerais inteira, assim. Então, eu acho que ele me emociona muito, assim. Quando eu vi ele ali cantando, e eu junto com ele, cara, não é possível, isso é um filme. O que está acontecendo agora, assim, essa coisa do tempo? Eu fiquei muito emocionado. Foi lindo. Lindo, lindo, lindo. A Ana Ozzetti e o Zé Miguel. Ana linda, como sempre elegante, maravilhosa. E como canta, que coisa mais linda, né? Não, e eu nervosíssimo, porque eu entrava para cantar uma música, tá? No meio do show, depois que eles já tinham quebrado tudo. E eu, meu Deus, a coisa mais difícil do mundo é tu fazer isso, né? Claro. Eles fazendo aquele show maravilhoso, ela já tinha cantado, o Zé tinha cantado, eu digo, gente, agora entro eu para fazer a canção. Então, na coxinha, eu só dizia, pelo amor de Deus, eu me seguro, e ela dizia, não, super querida, assim. Que aí quando eu voltei, não estava bom. Ela disse, mas olha os aplausos, eles estão aplaudindo, e eu só preocupada. Ela foi um amor, foi super querida. E o Zé Miguel Wisnik, que é tudo. Eu simplesmente amo o Zé. Ele é um maravilhoso. dos maiores compositores de todos os tempos. Eu amo tudo do Zé. Tudo. Eu também. Eu também. Bom, e essa orquestra fantástica, né? Fantástica. E o Arthur também já é um amigo de muito tempo, assim, a gente aqui de Porto Alegre. Sim, a gente maravilhoso trazido ele, também. Assim, e toca muito bem o instrumento, né? Como toca bem. O violão, Arthur. Sim. Não, e é isso aí, esse momento era o final do show, que nós cantávamos a capela não exatamente, porque a gente cantava um pedaço da capela e a depois vinha e compunha o resto, que era a felicidade do Lupicínio Rodrigues e a plateia cantando junto, muito emocionante, muito lindo. Eu cantei várias vezes com a Orquestra de Câmara de Teatro São Pedro, sob regência do Cunha, e foi uma das coisas muito bonitas que aconteceram para mim, assim, durante esse tempo de estar cantando por aí, né? Foi um presente mesmo que o Wagner me deu, muito legal. Que maravilha. Dudu Sper, chegamos ao fim dessa conversa tão gostosa. Que bom! Sobre a tua vida, a tua carreira tão rica, tão brilhante, tão linda, tão festiva, né? Que maravilha, né? E contemporâneo de todos esses outros grandes artistas, que confluência linda, né? Parabéns. Parabéns, desejo... Muita sorte.
sorte no caminho, na estrada, que tu continues entrelaçando as artes visuais e a música, que eu acho que o tempero é divino. Querido, que bom, muito obrigado, fico muito contente. Muito obrigado por esse convite maravilhoso. E, bom, que os deuses te ouçam, né? E eu desejo mesmo para ti, para esse programa lindo, né? Que é um fim importantíssimo, porque são documentos que ficam aí, né? Da música, dos artistas, enfim, de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você que esteve conosco ao vivo, muito obrigada pela audiência. Para você que vai nos ver ainda pelo YouTube ou pelo Face, muito obrigado. Lembrando que daqui a 15 dias, mais uma outra personalidade das artes brasileiras aqui conosco no Prata da Casa. Beijos! Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.